A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Teremos mais 3 jogos aí nessa quinta-feira para encerrar de vez a 10ª rodada. Mas 4 grandes equipes estão na zona de rebaixamento e a gente se surpreende bastante com essas equipes, porque ninguém diria que no começo de temporada, pelo tamanho que essas equipes vêm sendo nesses últimos anos, ninguém esperava que elas estariam nessa zona de rebaixamento. E aí eu vou pontuar aqui durante todo o vídeo a atual situação dessas 4 equipes. Mas antes disso, já se inscreve no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Josi Freitas, sou jornalista, trabalho com jornalismo esportivo já há um tempinho e todos os dias estou aqui nas redes sociais para falar sobre futebol, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, quanto no TikTok. Então procura lá nas outras redes sociais, @FalaJosi, que lá vai ter muito conteúdo todos os dias para falar do futebol. Agora, voltando para falar sobre essas 4 equipes, a gente tem que pontuar o 17º, 18º, 19º e o 20º. E o 17º colocado nada mais nada menos que Corinthians. Corinthians que tem apenas 7 pontos conquistados em 10 rodadas. É preocupante a situação do Corinthians, porque já teve um começo de temporada não tão bom ali no Campeonato Paulista, chegou perto de ser rebaixado. O Antônio Oliveira chegou ali já nos 45 do segundo tempo para tentar de alguma forma segurar o Corinthians, acabou que segurou, não foi rebaixado para a Série B do Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro vem passando por momentos bem difíceis. Além de estar na 17ª colocação, tem o 2º pior ataque da competição, não faz gols. E a gente tem que pontuar também, a falta de jogadores com nível técnico também acaba prejudicando a equipe, fora as substituições e as faltas de alguns jogadores, né? Por enquanto a gente pode pontuar Fagner, que estava fazendo falta, aí o Mateuzinho entra no lugar dele e não consegue de forma alguma segurar a lateral direita. A gente pode pôr também principalmente a zaga, um Kaká, que até seguro dentro de campo, mas já fez 2 gols contras de forma consecutiva dentro da competição. Teve aquela história com o Lucas Veríssimo ainda no começo do ano, vai ficar no Corinthians, vai embora do Corinthians, no final das contas não ficou. E aí tem essa troca de Gustavo Henrique, que às vezes não, né? Teve aquele acontecimento de ir pro gol. E aí a dupla titular de zaga é o Kaká e o Félix Torres. Só que aí o Félix Torres está afastado exatamente por defender a sua seleção na Copa América. E aí ficou essa vaga. O Gustavo Henrique até ficou no lugar dele, mas suspenso. Caetano entrou e também levou cartão vermelho. O Corinthians jogou com um jogador a menos nesse jogo passado, então complica a situação do Corinthians nessa zaga. E a gente tem que pontuar também saída de Cássio, essa suposta saída do Carlos Miguel e o Donelli agora assumindo a titularidade da equipe do Corinthians, que é um garoto jovem de 22 anos de idade, é inegável o talento dele, mas sinceramente eu acho que ele não está preparado o suficiente para levar tanta responsabilidade, que é o peso de ser o goleiro titular da equipe do Corinthians. E só para fechar esse assunto Corinthians, esse mau resultado, esse começo de temporada no Campeonato Brasileiro é o mesmo início de 2007. O torcedor corintiano lembra muito bem o que foi que aconteceu no final de 2007. Isso mesmo, o Corinthians foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, não só dentro de campo vem acontecendo coisas ruins para a equipe. A gente sabe dessa falta de técnica e qualidade da equipe, mas fora também acaba prejudicando, que é exatamente essa diretoria atrapalhada e as outras diretorias, né? As diretorias passadas que vem prejudicando muita equipe. E agora na 18ª colocação, a equipe do Grêmio. O Grêmio, que é o 18º colocado, tem 6 pontos conquistados e desses 6 pontos conquistados foram 2 vitórias e depois disso 6 derrotas. Claro, a gente tem que pontuar também o fato de que o Grêmio tem jogos a menos do que as outras equipes. Tem 2 jogos a menos, mas é complicado muito a situação do Grêmio, porque não joga dentro de casa. Claro, tem um campo neutro ali para ajudar, mas mesmo jogando ali com o que tem de melhor, acaba não pontuando. O jogo passado, que foi contra... No passado não, na verdade, dessa rodada foi contra a equipe do Fortaleza. O Fortaleza conseguiu ganhar da equipe do Grêmio com gol ainda no primeiro tempo de pênalti. O Lucero marcou para a equipe do Fortaleza, conseguiu voltar a vencer aí, e o Grêmio vai amargando essa colocação não desejada por ninguém dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que um dos pontos mais importantes também de pontuar sobre o Grêmio e essa fase não tão boa, acho que a gente tem que pontuar 2 coisas. Sim, jogos a menos podem fazer diferença, são 6 pontos aí que podem ser conquistados, e acabou prejudicando muito tudo que aconteceu dentro do Rio Grande do Sul, e a gente sabe disso.
mas é complicado quando a gente tem um técnico e a gente sabe da qualidade técnica do Renato Gaúcho, mas que a gente também sabe o quanto ele gosta de falar, de ser polêmico e às vezes realmente desviar as atenções de dentro do grupo, dentro da equipe, mas principalmente voltar esses holofotes para ele. Então ele fala que mesmo jogando fora de casa, mesmo perdendo para a equipe do Fortaleza, gostou muito do que viu dentro de campo. E principalmente ele falou, isso é só uma fase. O Grêmio vai decolar ainda no Campeonato Brasileiro. A gente está na 10ª rodada, são 30 pontos que poderiam já ser conquistados, claro, aí seria um perfeito, né, 100% de aproveitamento até então, mas eu acho que fica essa dúvida, o porquê que o Renato Gaúcho tem essas falas tão infelizes, digamos assim, em momentos não tão bons. Acho que Renato Gaúcho poderia até, de certa forma, ser transparente e sincero. Olha, a gente tá passando por um momento difícil e é isso e aquilo, e não vem acontecendo. Mas não, ele vai e chega e fala, olha, isso vai passar, vai decolar. E a gente espera que isso melhore, né? Que a gente sabe do que o Grêmio tá sofrendo. Mas reconhecer as deficiências das equipes, da própria equipe, seria muito interessante nesse momento pro Grêmio. A gente fica na espera para saber como é que vai ser essa janela de transferência, principalmente para a equipe do Corinthians, que falou muito que vai trazer novos jogadores aí nesse meio do ano. E o Grêmio também há a possibilidade de trazer novos jogadores para essa temporada, nesse resto de temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. O 19º colocado já do Brasileiro, depois do Grêmio, é a equipe do Vitória. E é engraçado a gente falar porque o Vitória teve muitas mudanças nesse 2024. Vitória que tem 6 pontos em 9 jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro. E se a gente pontuar as mudanças que aconteceram dentro do Vitória, é interessante a gente ver como isso não vem tendo resultado dentro de campo. Vitória ganhou ano passado o Campeonato Brasileiro da Série B, subiu, teve esse acesso para a Série A desse ano e já começou com um grande patrocinador, né? Muita divulgação em relação ao patrocínio da equipe do Vitória, e aí a gente tem algumas modificações, alguns jogadores que foram para a equipe do Vitória e que a gente achava que ia surtir efeito. Um dos pontos, um dos nomes citados era o Luan, ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Grêmio. A gente sabe de toda a novela envolvendo o Luan e basicamente não surtiu efeito. E aí o Vitória nesses jogos ainda assim vem na 19ª colocação. E o respiro, digamos assim, que é o Thiago Carpini, né? A ida do Thiago Carpini para a equipe, já tá com um mês, eu acho, ou quase um mês da ida dele para a equipe do Vitória. Ele que estava na equipe do São Paulo, foi muito criticado pela imprensa, mas principalmente pelos torcedores do São Paulo, ali o Thiago Carpini. E aí ele vai para a equipe do Vitória e começa a dar um alívio, assim, dar um chacoalhão, na verdade, da equipe, para ver se volta a vencer. E agora é correr atrás do prejuízo. O time que estava basicamente a 11 jogos sem vencer, na rodada passada, na 9ª rodada, conseguiu ganhar da equipe do Internacional, dar um respiro ali de mostrar, não, Carpini está fazendo um bom trabalho, a gente tem que só que corrigir algumas coisas, certos pontos aqui dentro de campo, para voltar esse momento de vitória. Vitória que foi campeão estadual em cima do seu grande rival Bahia, e o Bahia a gente sabe que tem um grande SAF, uma grande estrutura. Então quando a gente viu um Vitória ganhando do Bahia no campeonato estadual, a gente pensava que o Vitória ia chegar nesse campeonato brasileiro pelo menos para disputar uma Sul-Americana, e não é o que está acontecendo, mas a gente vai ver aí todo o decorrer do Thiago Carpini no comando técnico, na verdade, da equipe do Vitória. E o 20º colocado, lanterna do Campeonato Brasileiro, a equipe do Fluminense. É interessante, acho que até meio que assustador achar, nem entender que quem ouviria que o Fluminense seria o lanterna da competição. Diferente da equipe do Grêmio, do Juventude, do Internacional, o Fluminense não tem jogos a menos. E é o lanterna de um grupo do Campeonato Brasileiro, tendo um técnico que foi campeão ano passado da Libertadores da América. Uma equipe que disputou o Mundial, jogou contra o Real Madrid, mas uma equipe muito experiente, com jogadores de nome. A gente tá falando de Cano, Marcelo, Renato Augusto, a vinda recente do Thiago Silva para essa equipe, para essa defesa da equipe do Fluminense, e pensar que essa equipe que foi campeã no passado da Libertadores da América tá amargando a lanterna da competição. E olha, a situação é complicada, porque a cada dia mais há uma reclamação maior por parte do torcedor e principalmente da imprensa sobre o trabalho feito pelo Diniz. Vale pontuar também que o último jogo, ainda dessa rodada, 10ª rodada, o Fluminense perdeu por 2-0 da equipe do Grêmio.
vem com os mesmos 6 pontos conquistados, tanto do Grêmio e do Vitória, mas a gente tem que pontuar, o Grêmio tem 2 jogos a menos, o Vitória tem 1 jogo a menos ainda, vai, se eu não estiver enganada, é só confirmar aqui, mas é o jogo de hoje, exatamente, hoje o Vitória vai jogar contra a equipe do Atlético Mineiro, então vai fechar essas 10 rodadas aí, tem a chance de fazer 3 pontos e sair, de certa forma, da zona de rebaixamento, mas a gente não entende o Fluminense com um time desse, estar na zona de rebaixamento é muito complicado. E aí a gente sempre fala, né, da forma que o Diniz tem de jogar dentro de campo, que encantou muita gente, esse ano não vem dando resultado. Seria a hora certa de tirar o Diniz, trazer um outro técnico, que a gente fala dessa realidade do futebol brasileiro, de trazer um treinador, trazer um técnico estrangeiro, para ver se dá jeito na equipe, uma equipe que não tem nomes visíveis, né, digamos assim, mas de pouco peso. A gente tá falando de uma equipe, claro, de muita experiência, jogadores com muitos títulos. A gente não tá falando de títulos nacionais, mas também de mundiais. Claro, isso acaba prejudicando muito a velocidade, que o time fica um pouco mais lento, e, né, a falta de, não só de repertório dos garotos que subiram da base, mas também esse entrosamento tanto entre os novos e os mais velhos. Mas e aí, torcedor, eu quero saber de você, o que é que você acha de tudo isso? Essas 4 últimas colocações entre Corinthians, Grêmio, Vitória e Fluminense já eram esperadas por você? Essas chances de algum sair, mas principalmente, quem desses 4 tem mais chance de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro desse ano? Deixe aqui nos comentários e, mais uma vez, aproveita e curte esse vídeo. Se você não me segue, já me segue aqui nas outras redes sociais para acompanhar tudo que gira no mundo do futebol. E agora, bora pro próximo vídeo.